né? A gente falando sobre a igreja atual, como que está a igreja atual, a gente vê que a participação dos pais, desde lá de trás, lá no Velho Testamento, a gente vê, né? É o Deus dos meus pais, Sim. é o Deus dos pais. Sim. Sempre abordava essa situação de que eu ia servir o Senhor que o meu pai serviu, Sim, sim. que o meu avô serviu. Aí você vê Abraão, Isaac, Jacó, Sim. José. Aí você vê que vinha passando ali de pai para filho, nessa continuação assim daquele Deus, do Senhor dos senhores, que eles acreditavam e criam. E uma coisa interessante, Renato, é que a Bíblia ela nos mostra algo que os pais de hoje precisam ter um pouco de atenção, que é ensinar os filhos no caminho. No caminho. Então isso faz toda a diferença. Porque tem pais que querem ensinar os filhos aquilo que é bom, mas eles fazem aquilo que é errado. O exemplo, né, que nós podemos dar, a maioria dos pais não quer que os filhos fumam, não quer que os filhos bebem, não quer que os filhos façam coisa errada, mas, na verdade, eles estão fazendo, querendo que os filhos deles façam coisa contrária. E aí está um grande erro, né? Porque, na verdade, quando você aprende o princípio dentro da própria família, isso fica mais cravado no coração dos filhos. Aí a Bíblia fala que é o seguinte: ensine seu filho no caminho que você deve andar. E quando ele crescer, a probabilidade dele sair desse caminho é mínimo. Ou quase zero. Então, assim, eu acredito que essa ideia de você ter esse princípio dentro da própria casa, isso é importantíssimo. Isso já vem lá da antiguidade, né? Sim. Graças a Deus por isso. Nós estamos por aí. E em cima de que você está falando, até lembrei aqui agora do meu filho. Ele me viu fazendo algo, ele tem 6 anos. E aí ele falou assim com a minha esposa: eu vou fazer tudo que o meu pai fizer. Olha como é que é uma coisa já natural, né, produtor? O filho quer seguir o pai, a filha quer seguir a mãe. Sempre há o exemplo e é dentro de casa. É verdade. A gente às vezes vê aí muitas casas, muitas famílias, às vezes depois que o filho cresce, começa a dar problema. Ah, não, pastor, resolve, leva lá para a igreja, leva para o conselho, leva para a escola. E muitas das vezes transferindo uma responsabilidade que é inteiramente dos pais. Meu pai dizia assim, meu pai foi chamado para trabalhar na obra várias vezes. Ele dizia: olha, o meu ministério, pastor, são os meus filhos. Eu vou dedicar exclusivamente aos meus filhos. E tanto é que todos os meus amigos, né, eu posso falar que 80%, quase 90% dos meus amigos que cresceu com a gente, que comia lá em casa, que a gente ia na casa deles, jogava futebol juntos, hoje eles não estão mais na terra. Eles morreram. Morreram, e o meu pai sempre dizia: a gente queria ir para a rua, queria fazer as coisas e tal, dava hora de ir para a igreja. Quando a gente queria, né, fazer uma horinha lá para ver se ele deixava a gente na rua um pouquinho mais, já estava ele lá assim, ó, todo mundo para a igreja. E 3 rapazes e uma moça. Você vê, tinha um horário de ir para a igreja, às vezes a gente, olha como é que criança é, né? Às vezes queria dar um migué no pai, chegava na hora, deitava, dormia, abria até a boca, estava todo mundo acordado, esperando a hora para ir para a igreja, que a gente não queria ir na igreja. Você vê como que a interferência do pai pode ser tão positiva assim na vida dos filhos. Naquele momento ele chegava e tal, assim, teve um dia que ele jogou água no nosso rosto. Olha. Ele falou assim: vamos para a igreja, olhem para a igreja. E olha que hoje todos os filhos, eu, Tiago, André e Kelly, estão na presença de Deus. Renato, você falou aí, me fez lembrar de uma outra situação aqui que não é um exemplo a ser seguido. Na verdade, nessa linhagem dos pais, eu conversando conheci um pastor, né? E aí eu conheci o filho dele e os dois o filho trabalhava na empresa do pai. E todo mundo dava o exemplo de quem que era? Do filho. O exemplo do filho estava sobressaindo o exemplo do pai. Que o pai estava sendo um carrasco, e o pai era um pastor, tá? E o pai era um pastor. Então, quando a gente argumentava sobre algo com ele, ou ele comentava, não era nem ele que falava, as outras pessoas que falavam sobre ele. Falavam assim: na verdade, o pastor ali, na verdade, não é o tal fulano, é o filho dele. Porque, na verdade, o exemplo do filho, assim, como pessoa, exalava sobre as pessoas. Então, na verdade, muitas das vezes, nós estamos dentro da igreja, né? Nós estamos nos tempos atuais, nós estamos dentro da igreja, mas, na verdade, a nossa conduta não é uma conduta cristã, mediante o que as pessoas veem, né? Então, ficou aí uma imagem ruim, uma imagem pejorativa a respeito dele. Ele continua sendo pastor, é claro, continua, né? Não cabe nós citarmos nomes, mas fica um exemplo muito feio, né? Mas o bom pai, ele sempre vai conduzir os seus filhos naquilo que é coerente em relação à Bíblia.